Muito bom dia a todos aqueles que frequentam aqui nossa página Pensando. E hoje vamos tratar da leitura, comentários e glosas do texto de número 6 da série Notas sobre Notas, que vem sendo generosamente acolhida no site do Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná. Colégio este que, por essa sua seção, é presidido pela tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, esposa do meu queridíssimo amigo, desembargador Fábio Dalla Vecchia, e que tem isso tenho eu tenho tido, na verdade, a ocasião de mais de uma vez verificar pessoalmente essa circunstância, tem justificados motivos para o recebimento do prêmio Diamante que lhe foi concedido, pela excelência do trabalho. Realmente um zelo notável. Se há um cartório do qual se possa dizer que há grande zelo na atuação, é exatamente esse tabelionato lá do distrito do Boqueirão, no Curitiba, no Paraná. Então, ficam aqui os meus sinceros cumprimentos à tabeliã, ao Estado do Paraná, e os meus agradecimentos ao Colégio Paranaense. Quero saudar a todos aqueles que frequentam esta nossa página. Eu estou hoje tentando um novo recurso de transmissão, e aí, quando eu olho para a câmera, não posso olhar aqui para o vídeo. Então, estou meio, como de hábito, canhestro. Mas vamos começar. Como sabe, os textos são previamente publicados pelo Colégio do Paraná. A cada 15 dias esse texto ali é publicado. Nós estamos aqui na leitura do número 6. Salvo engano, foram publicados 7 artigos. Já. De maneira que, embora provavelmente, eu não garanto isto, provavelmente durante o mês de janeiro eu não me lance a fazer esses comentários, porque estarei viajando. Mas quando retomarmos, é certo que em pouco tempo os comentários superarão ou estarão equivalentes aos artigos publicados. E nessa ocasião, então, nós faremos com que essa nossa reunião se faça com a leitura e comentário de outros textos. Quero também dizer que, por proposta da minha estimada amiga, doutora Thaís Luciana Mortielli de Castelo Branco, grande registradora no estado do Ceará, haverá hoje sorteio de 4 livros. A doutora Thaís ou a doutora Bernadette Leonero, aqui da cidade paulista de Atibaia, procederão a esse sorteio oportunamente, após a realização aqui do nosso encontro. E o sorteio beneficiará aqueles que tiverem, que suponho eu, porque isso não há nenhuma regra, a regra está sendo fixada agora, e se não houver contrariedade da doutora Thaís, será para aqueles que indicarem a sua presença durante a exposição ao vivo dessa nossa pequena reunião. Muito bem. Nós estamos tratando da questão da autoridade notarial. Queria fazer aqui uma primeira rememoração, lembrando que, embora, como nós vamos ver aqui, a palavra autoridade seja utilizada muito amplamente e de modo frequente como sinônimo de poder ou potestade, portanto, a autoridade de Brasília, a autoridade de São Paulo, a autoridade mineira, a autoridade cearense, a autoridade paranaense, o desembargador Fábio é uma autoridade no Tribunal de Justiça do Paraná, ou seja, no sentido de potestade. E aí, já nessa minha frase, o desembargador Fábio é uma autoridade do Poder Judiciário do Paraná, nós temos os dois sentidos da palavra autoridade. Esse primeiro sentido, que não é muito próprio, de potestade, de poder, ele tem poder no Tribunal de Justiça do Paraná, mas também o segundo sentido, que é aquele sentido mais próprio da palavra autoridade, como veremos a seguir. Aqui vamos tratar, portanto, da autoridade notarial. E lembrando que
com a distinção que se vai fazer entre o sentido próprio da autoridade e o sentido impróprio, que equivale à potestade, o tema da fé notarial, da fé pública notarial, fica afastado do conceito de autoridade. Muito bem. Começamos aqui. O usus loquendi, do vocábulo autoridade. Usus loquendi significa o uso de falar, a maneira de falar. Usus loquendi, em geral, significa como o povo fala. Embora possa haver também a circunstância de um usus loquendi de grupos. Por exemplo, um usus loquendi do ambiente cartorário. O usus loquendi de um grupo religioso. Ou seja, já então mais circunscrito. Mas usus loquendi significa o modo de falar, o uso da palavra, o modo habitual com que se fala. Então, o usus loquendi do vocábulo autoridade não favorece sua necessária distinção quanto ao termo potestade ou poder. Foi o que acabamos de dizer. Ou seja, normalmente usamos autoridade também com o sentido de poder ou potestade. De três modos pode compreender-se esta palavra autoridade. No primeiro modo, com o sentido de mando, supremacia de vontade, domínio, poder, potestade. A polícia tem autoridade para fiscalizar o trânsito. O vigilante do prédio tem autoridade para não permitir a entrada de alguém. Ou seja, tem domínio, tem poder, tem potestade, tem a supremacia de sua vontade. No segundo modo, com a acepção de posse. Isso é pouco usado no direito, na expressão brasileira atual, mas assim o é em algumas passagens, especialmente antigas. Autoridade é, nesse sentido, um atributo do vendedor de uma coisa. Significa a posse. Eu tenho autoridade sobre a coisa. É muito próximo do conceito de potestade, supremacia de vontade. Mas aqui, já referindo um poder de apossamento material. Finalmente, um terceiro modo é a reconhecida competência em determinados campos. Então, podemos dizer, por exemplo, que Carlos Nogueira é autoridade na língua portuguesa. Carlos Nogueira é autoridade na filosofia. Ao notário, convergem mais claramente dois destes significados. Dois. Ou seja, o notário possui a autoridade poder, mais exatamente uma potestade, que é a própria da dação da fé pública, e também a autoridade como saber qualificado, que consiste, em seu caso, no domínio da antiga ars dictandi, que se poderia dizer ars scribendi, a arte de escrever, e da especialização jurídica. Vamos voltar já para examinar isso. Mas é sempre enquanto esse domínio é prestigiado pelo reconhecimento comunitário. Vamos estudar bem o que é esse conceito de autoridade. Vamos exatamente ver a autoridade no caso do notário. Está dito aqui, autoridade nesse sentido mais próprio, que é o que se distingue da potestade, por isso a fé pública não é elemento da autoridade, consiste em dominar a antiga ars dictandi, que eu também digo aqui, melhor se diria ars scribendi. Por que ars dictandi? Era a arte de tomar o ditado. Se poderia dizer ars scribendi, a arte de escrever. O notário, aqui desculpe mais essa pequena excursão histórica, lembra-se que eu lhes havia dito que quando, em virtude das invasões bárbaras, da queda do Império Romano do Ocidente e da atuação do Justiniano, que impedia, naquele tempo, o estudo do direito mais do que em 3 lugares, os notários, os operadores jurídicos, de modo geral, como se diz hoje em dia, né? Os juristas práticos, resolveram reunir-se onde podiam estudar alguma coisa para salvar o seu ofício. E isso se deu através, ou por meio, das escolas monacais. E, na sequência, de outras escolas ligadas a palácios, às catedrais, estudando, portanto, aquilo que podiam estudar, já que o estudo do direito estava proibido por Justiniano, volto a dizer, limitado a 3 lugares. E o que estudaram? As artes do trivium. E ali aprenderam a escrever, a gramática,
aprenderam a argumentar retamente com a lógica e a dialética, e também a persuadir, a ter o discurso certo, a falar adequadamente. Isso se fazia frequentemente tomando-se ditado, ou seja, os mestres da altura ditavam, e os que estavam aprendendo a escrita e a expressar-se tomavam nota do ditado, e assim aprenderam a escrever. Mas não era só a ars dictandi ou ars scribendi, senão que também alguma especialização jurídica. Ou seja, o saber é qualificado, de logo, porque o notário é quem sabe escrever. Bom, vamos ver um pouquinho já o que é esse saber escrever. E tem especialização jurídica. Mas não basta isso para que se diga que alguém tem autoridade. É preciso que isso seja reconhecido pela comunidade, seja prestigiado pela comunidade. Autoridade tem não quem quer, mas quem é reconhecido. Mal ou bem é reconhecido, diga-se de passagem. Bom, a arte de escrever do notário não significa que ele seja um grande estilista necessariamente, ou seja, que ele haja de ser um literato. Pudera que o seja, e muitos deles o são. Mas é a arte de escrever o que convém escrever, o que deve ser escrito, ou seja, a arte de escrever juridicamente para acautelar interesses. É essa a ideia. Aliás, propriamente os notários dos primeiros tempos, dessa passagem pela alta medieval, não eram grandes literatos, a ponto de que se fala no latim tabeliônico, uma coisa aproximada do latim clássico, ou seja, que não era o latim clássico que eles não dominavam normalmente. Prosseguimos. Ao passo, efetivamente, em que a potestade de fé pública foi delegada pela soberania política, então, o que acontece? A fé pública não é uma aquisição comunitária, nem podia ser. Ou seja, a fé pública consiste fundamentalmente em que o poder político, à altura, que era o único detentor de um testemunho qualificado para validar provas, tudo se fazia perante o juiz, resolve trasladar ou delegar parte dessa função a alguém que não é juiz. No fundo, é uma extrajudicialização. Como nós estamos vendo hoje em dia, esse volume de extrajudicialização se fez também na devida altura. Em vez de, pois, provar-se alguma coisa em juízo, admitia-se essa prova fora do juízo e quem quisesse contestá-la é que ia a juízo. Ou seja, houve uma inversão. O judiciário passou a ser reparador, controlador, em vez de preventivo, constitutivo. E isso se passou para um grupo que já estava formado. Ou seja, um grupo que já detinha autoridade. E exatamente porque ele detinha autoridade, o Estado resolveu atribuir a fé pública, que era própria da soberania política, a esse grupo já constituído. Muito bem. Portanto, a fé pública é uma potestade delegada na pessoa do notário. E já a autoridade, como saber qualificado pelo reconhecimento anterior da comunidade, emergiu, por assim dizer, espontaneamente da soberania social. Nós temos dois tipos de soberania. Soberania é uma qualidade do poder. Soberania, em sinopse, é a qualidade de decidir em última instância, de decidir derradeiramente. O último a falar. Nós temos uma soberania política que é a própria do Estado, porque o Estado é uma parte da sociedade superior nessa sociedade que representa o poder de decidir em última instância. Mas o Estado não tem um poder ilimitado, não tem um poder totalitário, um poder total, senão que há situações em que se exercita uma soberania, ou seja, um poder de decidir em última instância dentro de comunidades menores. Esse conjunto de poderes de decidir em última instância em comunidades menores é o que se chama de soberania social. Por exemplo, um presidente de clube decide soberanamente, ouvido a sua junta diretiva, sobre determinada matéria. O chefe de família decide soberanamente sobre determinada matéria. São matérias próprias. Por exemplo, um caso típico. O meu amigo desembargador Fábio vai agora viajar. Ele decide soberanamente para onde. Se ouvir da família, um opina isso, outro opina aquilo, e ele decide soberanamente para onde vai viajar. Esse é o exercício de soberania. Poder de decidir, em última instância, dentro das devidas esferas. Um poder
com essa qualidade é de natureza política, aí está a soberania política, a do Estado, outro poder que se exerce também soberanamente e se faz na sociedade, por meio dos poderes diretivos das comunidades menores. Exatamente num tempo de totalitarismo, o que faz a soberania política é assabarcar todo o âmbito da soberania social. É tentar ser soberano em todas as decisões. Nós temos visto isto frequentemente em questões, por exemplo, de família. Ou seja, em que o Estado intervém no lugar das famílias, substituindo as famílias. Há certos julgados dentro de algumas cortes que têm afirmado que as crianças são produtos do Estado e não da família. Ou seja, é uma inversão da subsidiariedade que se reclama nesse âmbito político. Muito bem. Essa distinção entre soberania política e soberania social, sobretudo, ela é fecunda na obra deste grande pensador hispânico, grande teórico da política das Espanhas, que foi Juan Vázquez de Mella, cujas obras completas são realmente algo extraordinário. Juan Vázquez de Mella. Bom, essa distinção, portanto, entre soberania social e soberania política, entre potestade do notário e autoridade do notário, é fundamental se nós quisermos entender a natureza do notário latino. E mais, do ponto de vista prático, além de entender a natureza do notário latino, se nós quisermos, esse é o ponto, defender fundamentalmente a liberdade jurídica, a independência jurídica do notário. Ela só pode fundar-se derradeiramente nisto, porque se nós dependermos do direito posto para fundar essa independência, basta uma mudança legislativa para admitir-se que o notário não tem independência. O vocábulo autoridade provém do latim auctoritatis, portanto, um nominativo, um substantivo de terceira declinação. E é um termo logicamente abstrato, que é relativo ao concreto auctoris. Qual é essa distinção entre logicamente abstrato e concretamente abstrato? Fácil de ver, pelo menos por exemplos. O termo logicamente concreto é o que possui uma determinada abstração que se encontra em sua substância. Então, vamos ver isso por forma de exemplo, que é mais fácil de entender do que o conceito abstrato. Branco é um termo logicamente concreto. Por quê? Porque tem a brancura, termo logicamente abstrato. A brancura não se encontra. O branco, sim. Por exemplo, esse papel aqui é branco, desse lado. Humano é concreto. Eu encontro o humano na rua. Mas a humanidade, não o coletivo humanidade, mas o abstrato humanidade, que corresponde ao concreto humano, eu não encontro. Não encontro na realidade das coisas. Eu encontro apenas concretizado por meio do humano. Então, a auctoritas é um termo logicamente abstrato que se concretiza no auctor. Ou auctoris, também é palavra de terceira declinação. Michel Devan, que é um autor holandês, tem um excelente livro de etimologia, dicionário de etimologia, diz exatamente isso, que a autoridade é aquilo que é um nome abstrato, que se desenvolve no concreto daquilo que faz crescer. E a mesma coisa já afirmara esse grande autor que foi Santo Isidoro de Sevilha. Santo Isidoro de Sevilha fez, no início da Idade Média, propriamente a primeira, pode-se dizer isso, a primeira enciclopédia, as famosas etimologias. Há uma edição moderna das etimologias, esse foi um dos grandes achados que eu consegui. Fiquei quase uma década atrás das etimologias, na edição antiga, e já havia desesperado de encontrá-la, quando um dia o falecido livreiro aqui, havia em São Paulo,
o sebo do Chicão, lá perto do Fórum João Mendes Júnior, e eu recebi um telefonema, estava ainda no Alçada Criminal. Recebi um telefonema que o Chicão queria falar comigo. E lá fui eu falar com o Chicão, e o Chicão disse, aqui, comprei para o senhor. Tinha encontrado as etimologias de Santo Isidoro, já numa edição da BAC, edição contemporânea da BAC, em 2 volumes. Muito interessante. Esse Chicão, uma outra vez, também descobriu-me e um livro que eu buscava há muito tempo, do Etienne Van Greef, sobre a criminologia criminal, a criminologia, estudos de criminologia. Criminologia, não me lembro mais. Estudos de criminologia, e tinha um acréscimo. Um livro fabuloso desse grande, talvez um dos maiores nomes da criminologia contemporânea. Muito bem. Santos Isidoro, você viu nas etimologias, diz que auctor é uma palavra que deriva do verbo audere, que é desenvolver, ou seja, do verbo audeo, mais especificamente, porque já sabem, no latim, quando se procura um verbo, se procura pela primeira pessoa do singular do presente indicativo. Então, no dicionário encontram audio, e não o infinitivo audere, desenvolver. Significa esse verbo aumentar, acrescentar, crescer, ampliar. Isso verá uma indicação muito interessante disso no famoso dicionário de etimologia do latim de Ernoult e Meillet. E auctor, pois, é o que acrescenta, é o que faz crescer, é o fundador. Interessante pensar na ideia do autor, do auctor, como fundador. Mas há algo que permite uma distinção entre, de um lado, a ideia de ter poder, ter potestade, e de outro, o conceito de ter autoridade. São coisas distintas de maneira muito própria. Esse grande autor contemporâneo, que foi Bertrand de Jouvenel, observou que o termo autor compreende de maneira comum o compositor de uma obra. Então, Vivaldi compôs as 4 estações. Bach compôs Jesus, Alegria dos Homens. Compreende também a palavra autor, o pai. O pai é autor dos filhos. O ancestral. Padre Antônio, que era um padre maronita, e que é meu bisavô, por parte da minha paterna, esclareço que os maronitas podiam ser, embora casados, ordenados no rito oriental. É um católico filiado, portanto, ao Papa regularmente, mas era do rito maronita. A Igreja Católica possui 23 ritos. E um dos ritos é o rito maronita. E o meu bisavô, a quem eu não conheci, é, portanto, um autor na minha família. É um ancestral. O fundador de uma família. Fundador de uma cidade. O criador do universo. Também se fala que Deus é o autor do universo. E ele aponta na sequência uma concretização de sentido que lhe parece mais sutil. Ele usa justamente essa expressão, simpli sutil. Autor é aquele cujo conselho é seguido, aquele ao qual é preciso remontar para o encontro da verdadeira fonte das ações feitas por outro. Nós temos no direito penal esse tipo de coisa, né? O autor remoto, autor imediato, alguma forma de partícipe, não é? Aquele que induz, instiga, auxilia. E, portanto, nós temos essa ideia de verdadeira fonte das ações feitas por outro. Nesse caso recente aqui que estamos vivendo na nossa política, da tentativa de homicídio do atual presidente eleito, Jair Bolsonaro, a Polícia Federal está em vias de concluir um inquérito para descobrir quem? Para descobrir a verdadeira fonte, se é que houve, a verdadeira fonte das ações praticadas por esse criminoso. Eu já falo isso, embora não haja condenação criminal, porque a imprensa tem agora uma... Classicamente, entre o sim e o não, não há meio termo. O máximo que nós podemos fazer é suspender o assentimento. Não existe termo médio entre o sim e o não. Termos ou juízos contraditórios entre si não admitem mediania. Ou é uma coisa ou é outra.
Mas a imprensa criou, com a palavra suposto, todo o gênero de intermédio entre o sim e o não. Bom, muito bem. Vamos encontrar, portanto, com a palavra autor, a verdadeira fonte das ações feitas por outrem. E notem, eu gosto da ideia de imaginar o autor como aquele cujo conselho é seguido, porque isto diz muito com a função do notário, a função de conselho, de aconselhar, de precaver, cavere notarial. Nesta linha, célebre, e eu aqui indico justamente célebre, justificadamente célebre, é a distinção ensinada por Álvaro Dors. Já vou voltar à distinção, mas apenas quero dizer isto. Álvaro Dors foi um grande romanista espanhol contemporâneo, morreu há pouco tempo. E, além de ser um grande romanista, era um homem de grandes ideias. Ele tem trabalhos notáveis, até mesmo para além do âmbito do direito romano. Aliás, um livro interessante de introdução ao estudo do direito, embora contestável em alguns aspectos, mas tudo que ele escreve apresenta alguma peculiaridade, alguma luz intelectual que vai muito acima do comum. Diz ele que a autoridade, aspas, é saber socialmente reconhecido, ou seja, um saber reconhecido pela comunidade. É uma verdade socialmente reconhecida. Atenção para isso, isso é importante. O conceito de autoridade empolga-o de verdade. Porque o saber só é socialmente reconhecido na medida em que eu reconheça verdadeiro. Não tem sentido que eu diga que alguém tem autoridade, que eu reconheça o prestígio e diga, mas ele mente. Sim, ele tem reconhecimento, mas ele é falso. Sim, ele tem autoridade, mas ele está sempre falseando as coisas. Isso não é ter autoridade. Portanto, a ideia de autoridade empolga sempre, abrange sempre a ideia de verdade. Por isso, muitos dizem que autoridade é o mesmo que verdade. Ter autoridade é ter veracidade. Agora podem entender uma coisa que eu tenho muitas vezes observado e que tenho certeza de que, não à minha frente, dada a educação habitual dos registradores e notários, mas muitos devem dizer assim, bom, mas é mais uma chatice deles. Ao dizer que no momento em que tivemos duas situações, uma imposta por um provimento de natureza judicial, outra com a lei recentemente vigorante a respeito daquela ficção de naturalidade, ficção de local de nascimento, nós retiramos do registrador civil, atenção para isso, retiramos do registrador civil essa vinculação entre autoridade e veracidade. E isto vem em detrimento de sua autoridade. O registrador civil perde em sua autoridade quando é obrigado a praticar atos que não correspondem à verdade. Porque então o prestígio social dele desaparece. A sociedade como um todo, ainda que de maneira intuitiva, ainda que não vai saber o que é auctoritas e distinguir auctoritas e potestas, e ela não quer saber dessas distinções, de modo geral, isso é um assunto que fica para a especulação de alguns, mas a verdade é que ela reage no sentido, bom, aquela pessoa que tinha autoridade, ou seja, a quem eu sempre atribuía uma palavra verdadeira, já não diz sempre a verdade. É por isso que é um detrimento da autoridade. Não é só um problema de fazer isto ou aquilo. Ou seja, hoje em dia, como está na moda, de negar a realidade biológica e admitir essa ficção psicológica, essa instabilidade psicológica. É assim que, ao fundo, o que está sendo colocado em jogo é o detrimento da auctoritas do registrador civil. Naturalmente que isso possui um aspecto inevitável de extensão às demais atividades extrajudiciais. Como também, por exemplo, críticas que sejam feitas a tribunais superiores atingem os inferiores, inevitavelmente. Inevitável, isso é inevitável. Faz parte daquilo que nós chamamos de participação em um grupo. Os que participam de um grupo crescem no seu valor e na sua autoridade, em princípio. Parece que voltou, não é? Desculpe, voltemos aqui. Ou seja,
crescem os dotes de autoridade de todos de um grupo quando alguém desse grupo possui uma autoridade particularmente louvada. Há pouco eu falava da excelência dos trabalhos lá do cartório de notas e registro civil do Boqueirão, em Curitiba. Bom, isso favorece a todo o serviço. Todos os demais se veem favorecidos com isso. Em troca, se algum cartório atua mal, esse detrimento se estende também aos demais. Isso faz parte do fato de nós participarmos de um grupo. Muito bem. Diversamente da autoridade, que é um saber socialmente reconhecido, a potestade é apenas a vontade de poder socialmente reconhecida. Ou seja, ao fundo, é só a vontade de poder, a potestade. Se a sociedade obedece, tudo bem, está reconhecida essa potestade. Se não obedece, ela não se apresenta. Ou seja, não é uma verdade reconhecida, mas é uma vontade de poder. Ou seja, enquanto a potestade se passa, diz respeito ao âmbito desta faculdade superior, que é a vontade, já, por sua vez, a autoridade diz respeito, num primeiro momento, ao aspecto intelectual. É verdade que, e adiante podemos eventualmente explorar mais esse campo, que a verdade por si só é um bem. E sendo um bem, ela tem uma dimensão moral a ser considerada também. Como da mesma forma, o bem não seria apreensível como um bem se não fosse verdade. Portanto, há uma esfera, digamos, reflexa que podemos considerar ao dizer que a verdade socialmente reconhecida é também algo que diz respeito à via moral. Desse modo, a autoridade, prossigo eu, compõe-se do saber do autor com o reconhecimento ou prestígio social. Suponhamos uma pessoa que soubesse muitíssimo bem determinada matéria, mas que vivesse escondida. Vivesse, na verdade, ocultando os seus conhecimentos. Ou vivesse como um eremita, sem que a sociedade o conhecesse. Essa pessoa poderia ser sábia, mas não teria autoridade, porque lhe faltaria o prestígio social, o reconhecimento da sociedade. Bertrand Juvenel disse muito bem que o homem se faz pela cooperação. De fato, essa é a ideia de que nós somos todos animais políticos, vivemos na polis, vivemos na cidade, na sociedade. E, diante disso, a autoridade consiste, diz ele mesmo, na causa eficiente das reuniões voluntárias. A autoridade reúne voluntariamente as pessoas em torno desse saber. Parece esclarecer-se com isto o conceito de auctoritas, como um saber ou força que se acrescenta de um reconhecimento. A autoridade não a tem de maneira simples, seja simplícita. Aquele que detém o saber num dado campo, como eu há pouco disse, referindo ao eremita. Não basta ter o saber, mas é preciso que esse saber seja reconhecido pela comunidade. Sem o prestígio do reconhecimento social do saber, não há autoridade. Coisa diversa do que se passa com a potestade, cujo reconhecimento é mera condição de seu exercício. Bom, teremos de referir na sequência, portanto, no Notas número 7, e depois também no Notas número 8, sobre as características históricas e as funções exercitadas pela autoridade dos notários, dos quais, aqui eu saliento que haver uma certa dor em mencionar, alguns há que parecem não se dar conta da imensa importância social de fruir essa autoridade. Os tempos, de fato, não são favoráveis, não é? Há uma certa exacerbação na busca de bens temporais, de bens materiais. Há disso, nosso Cortés, o grande pensador espanhol, que foi um do nosso Cortés, tem uma frase muito interessante, dizendo que os grandes erros políticos de nosso tempo sempre nos fazem tropeçar com erros teológicos. E aqui é um erro teológico. O erro teológico está em algum modo, entender que as riquezas, que a posse das riquezas materiais, dos bens materiais, é um sinal da proteção de Deus. E, digamos com outras palavras, é um sinal de nossa salvação, de nossa santificação. E por isso muitos vão atrás exatamente desta característica de possessão de bens materiais.
possessão de bens temporais. Hoje em dia é isto, não é? Quer dizer, ter sucesso na vida é o mesmo que ter dinheiro. No fundo é isso. E claro que a autoridade dos notários não pode fiar-se numa base absolutamente alheia ao que consiste efetivamente em um saber reconhecido, em uma veracidade, em uma verdade. Bom, teremos que justificar depois, singularmente, como vem essa auctoritas para o notário, e é o que será objeto dos textos e dos comentários do Notas sobre Notas, números 7 e 8. Existe uma coisa chamada captatio benevolentia, ou seja, a captação da benevolência. Esses temas são um pouco árduos, eu admito. Eu acho que a doutora Thais teve a gentileza de pensar no sorteio dos livros exatamente para captar a benevolência daqueles que nos assistem. Porque os temas são um pouquinho, admitamos, é um tanto maçante ter que mexer com tudo isso. Conceitos que não são muito familiares, não é? Mas eu estou convencido de que se nós não revolvermos essas questões mais de fundo, e, claro, aprofundar muito mais do que está aqui, nós não vamos conseguir sustentar por muito tempo, de maneira fundamentada, a existência e a natureza, primeiro dos registros, depois das notas. Eu, lamentavelmente, acho que será inevitável um desfecho em desfavor dessas entidades, se nós novamente não recobrarmos a ideia da sua natureza histórica. E se nós confiarmos sempre em que o direito posto vai manter as coisas da forma adequada como a história determina. Eu acho que não podemos confiar necessariamente nas legislações postas, se essas legislações se entenderem livres a ponto de desconsiderar a natureza das coisas. Quando se desconhece a natureza biológica, nós não podemos confiar em que sempre venha reconhecer a natureza histórica, não é? Ou seja, se negamos com tanta facilidade a realidade biológica, por que haveria de confiar-se em que vamos manter a natureza histórica? Então é preciso recobrar, reforçar o entendimento no sentido do que é o notariado, do qual o notariado descende o registro público, se é que nós queremos manter essas entidades, essas instituições, como elas se formaram ao longo da história. Eu quero aproveitar aqui a ocasião, e antes que a doutora Thais proceda ao sorteio dos livros, para desejar a todos um Santo Natal, sob a proteção de Deus, Nosso Senhor. Também quero desejar-lhes um feliz ano de 2019, que nos começa com um signo de esperança. Eu não tenho palavras para agradecer a gentileza daqueles que frequentemente se agregam em torno dessas minhas improvisadas manifestações. Eu me sinto muito à vontade aqui e faço os comentários que me vão ocorrendo em torno dos textos. Sequer me preparo, na verdade, para proferir essas disposições, confiado em que estou no meio de gente muito generosa, como tem sido dado prova disso ao longo do tempo. Não tem provavelmente os senhores, a inteira ideia do quanto bem me fazem ao permitir esses nossos contatos. Eu sou muito grato e, dentro dessa gratidão, como as gratidões devem ser sempre assim, deve ser a caridade, né? Primeiro os mais próximos, depois seguidamente os vários escalões. Eu não posso deixar aqui de agradecer muitíssimo ao chamado Grupo dos Essenciais, que mais de perto me tem estimulado a prosseguir nesta minha tarefa meio quixotesca, de ficar falando de questões que eu não sei muito bem se vão chegar a bom termo, pelo menos prático, nos próximos anos. Mas havemos de esforçar-nos. Há coisas que valem a pena só pelo fato de nós combatermos por elas. Eu já estou satisfeito
em que façamos o bom combate. Se vamos ganhar ou não nos diz respeito. Eu queria aqui encerrar lembrando uma história que acho que outro dia já até referi aqui. Pelo menos já falei isso em público, não sei se foi aqui. Se foi, peço desculpas, mas vale a pena lembrar. Até porque, no dia 6 de janeiro, se Deus permitir, eu estarei peregrinando a San Giovanni Rotondo, onde essa história se passou. Lá em San Giovanni Rotondo, na Puglia, existe um grande hospital, Sollievo della Sofferenza. Esse hospital ainda é hoje a maior instituição hospitalar privada de toda a Itália. E é um hospital que somente se sustenta por meio de doações. Então, muito bem. Quando esse hospital foi construído, ele foi construído por inspiração humana, ou seja, humanamente falando, do então padre franciscano Pio de Pietrelcina, ele fez um projeto imenso. E aqueles que o cercavam, que ajudavam, especialmente os leigos, de certo modo foram reclamar. Por exemplo, Padre Pio, como se pretende construir uma obra dessa sem dinheiro? E o Padre Pio teve uma reação realmente era típica, esse tipo de reação era próprio dele, uma reação bem à maneira italiana. E ele então disse, mas quê? Eu já tenho ideia de fazer esse hospital e ainda vou ter que me preocupar com o dinheiro? Isso é problema de Deus, não meu. E, de algum modo, essa é a nossa tarefa. A nossa função é combater pelo bem das instituições, no nosso caso, notariado e dos registros públicos. Ganhar ou perder não é um assunto nosso. Isso é um fato contingente. Muitas batalhas se ganham na vida, muitas batalhas se perdem. Mas o verdadeiro mérito que nós podemos ter, e aqui eu me proclamo de sair de servos inúteis, como sei que sou, é o de combater. Combater. E militar pela verdade. Esse é o nosso compromisso. E pois, com esse desígnio de continuar nessa militância pela verdade, pelo bem, e pois particularmente pela justiça, é que eu proclamo aqui os meus votos de um Santo Natal para todos e de que todos nós nos agremiemos em torno dessa ideia. A verdade é algo pelo qual vale muito a pena combater. Muito obrigado a todos e, se Deus permitir, nos vemos. Não, eu pretendo ainda fazer pelo menos mais uma aparição aqui antes do final do ano. Talvez na quarta-feira. Estou pensando sobre o que vou falar, mas acho que na quarta-feira talvez fale alguma coisa sobre o tema nessa lei 13.777 a respeito da multipropriedade. Muito bem, muito obrigado a todos e agora vamos aguardar o sorteio de livros pela doutora Thaís Castelo Branco. Muito obrigado. Ou pela doutora Bernadette Deonero. Muito obrigado.